Vamos corrigir nossa atividade de português de hoje. E aí a gente tem uma atividade de preposição e locução prepositiva, que a tia Milana deu uma videoaula hoje explicando sobre exemplos de preposições e locuções. E aí a gente tem a primeira questão aí que pede para vocês relerem o trecho do texto que a gente trabalhou ontem, né? Sinais que falam. E aí a questão, ela pede para você sublinhar a frase que a palavra destacada indica o mesmo, né? Tem o mesmo significado que por meio de, né? Que dá a ideia realmente por meio de, dá a ideia de modo, dá a ideia realmente aí de maneira como se faz alguma coisa, enfim. E aí vamos ler aqui e a gente vai ver o que é que cada com desse tá trazendo de ideia pra gente, certo? Primeiro de tudo, a gente tem o seguinte: saiba que as pessoas com surdez, né? Essa ideia de com aqui, né? As pessoas têm surdez, então é mais uma ideia aí de. As pessoas possuem essa surdez, as pessoas têm a surdez. Então, o com aí ele não tem ideia de por meio de, tá certo? Ele tem ideia mesmo de alguém ter algo, alguém possuir algo, certo? E aí continua. Sabe que as pessoas com surdez também têm uma língua reconhecida por lei. No Brasil, temos a língua brasileira de sinais Libras, que é composta por um alfabeto, letra a letra, e um conjunto de sinais que representam ideias completas. Tudo isso falado com as mãos e com expressões faciais e corporais. Veja, essa mesma frase, a gente tem dois cons, mas o com aqui e o segundo com dessa outra parte da frase tem o mesmo significado. É por meio de, tá bom? É com o modo, com a maneira. Então, assim, é falado como é que é falado? Pelo meio das mãos, por meio das mãos, por meio de expressões faciais, por meio de expressões corporais. Então, se você coloca por meio de no lugar do com e a frase tem sentido, é porque esse é o significado dela, tá bom? Então, aí, o trecho que vocês têm que destacar é esse. É esse daqui, ó. Tudo isso falado com as mãos e com expressões faciais e corporais. Prontinho, vamos para a segunda. Segunda questão agora, eu tenho a preposição em, tá? E ela pode significar lugar, forma em que alguma coisa se expressa, a maneira de alguém, de alguma coisa ou de alguém se expressar e tempo também, tá? Pode significar essas três coisas, a mesma preposição. Dentro de cada frase, dentro de cada contexto, a gente vai ver o que esse em significa, beleza? Letra A. Em cada país há uma língua de sinais própria daquele povo. Em cada país. Cada país é um lugar. Então, quando eu falo que em cada país, eu estou falando do lugar, tá certo? No lugar de cada país tem uma língua de sinais próprias daquele povo. Então, aqui é número 1, significa lugar. Em libras, ou seja, na maneira, na forma de eu me expressar usando libras, o alfabeto datilológico é usado para nomes próprios, tá? Então, libras, como é uma maneira de se expressar, de se comunicar, o em aí significa forma que alguma coisa se expressa, número 2. A letra C fala o seguinte: no Brasil, falamos a língua portuguesa, que é um pouco diferente da que é falada em Portugal, de novo. Em Portugal, sendo que Portugal é um lugar, é um país, então aí, de novo, o em dá a ideia de lugar, número 1. Libras passou a ser língua oficial do Brasil em 2002. 2002 é um ano, né? Então, a gente está falando de tempo, certo? Segunda questão fica assim. A gente tem aí no final da página 74, galerinha, um quadro que eu acho interessante que vocês tenham lido, falando um pouco mais sobre o que é preposição, exemplos, o que é locução prepositiva, exemplos. E aí a gente vai para 75 com a terceira questão, que eu vou ter que ligar a frase que o com significa modo e a frase que o com significa instrumento. O que eu mais gostei dessas atividades é que elas trazem a mesma preposição com vários significados. É por isso que vocês têm que ter muita atenção na hora de escrever ou na hora de ler, na hora de entender o significado, porque vai depender de todo um contexto da frase, tá? Não é só o com lá solto. Ele precisa estar ali dentro, ligando palavras, dentro de um sentido, dentro de um contexto para eu poder ter um significado dele. Que inclusive foi o que eu expliquei na videoaula. As preposições,
As preposições, elas não têm um significado próprio, tá? Elas precisam estar dentro de uma frase para terem um sentido. Letra A. São faladas com o uso da voz. Então, a voz aqui, meus amores, tá? É o modo como são faladas, tá certo? E aqui, quando eu digo como sorrir ou apontar com o dedo, ou seja, com o dedo, eu tô usando o dedo como instrumento para apontar. Então, a letra B vai pro 1 e a letra A vai pro 2. Beleza? Aí a gente tem a quarta questão, que é muito legal, porque tem muitas outras preposições aqui que ainda não tinha aparecido, né? O de e o a. Tem o em, que a gente já conhece um pouquinho da segunda questão. E aí a gente vai ter que colocar cada preposição dessa, dependendo do seu sentido. Por exemplo, o de aí tem 3 tipos de de, tem 2 tipos de em e tem 3 tipos de a. A gente vai ver realmente o que cada um significa, certo? Vamos lá, ó. A letra A fala o seguinte: todos os vasos eram feitos a cerâmica? Eram feitos em cerâmica ou eram feitos de cerâmica? Eram feitos de cerâmica. Pronto, já sei que é o de. Mas esse de aqui, ele está significando origem no tempo, origem no espaço ou matéria? Ele está significando matéria, né, meus amores? É a matéria que é feito, que são feitos os vasos. Letra B. Escrevi tudo de lápis para poder corrigir depois. Escrevi tudo a lápis para poder corrigir depois ou escrevi tudo em lápis? Algumas pessoas cometem o erro de falar escrevi tudo de lápis, mas não é o correto. O correto é escrevi tudo a lápis, tá bom? Esse A, ele significa tempo, destino, instrumento. Ele significa instrumento, então é número 8. Porque aqui foi o instrumento que eu usei para escrever, o lápis. Letra C. Só vamos viajar em abril. Esse em dá ideia de tempo, meus amores. Então, aqui é 5, certo? O museu abre de segunda a sábado, tá? Então, aqui eu tenho um de que dá ideia de tempo, número 1. Minha mãe vai a Manaus participar de um congresso. Esse A aqui também tem ideia de destino, ela vai a algum lugar, tá bom? Letra F. A que horas você vai ao cinema? Ideia de tempo. Vim de longe só para lhe tocar essa música. Esse de longe aí, né, veio de longe, veio de algum lugar longe, no caso é a origem no espaço. Tá bom? Esse espaço aí não é espaço sideral não, tá, galera? É espaço aqui de lugar. A gente tem, por exemplo, inclusive um dos elementos da narrativa, o espaço que a história acontece, ou seja, o lugar, tá bom? Não é o espaço sideral. O gato repousava em cima da cômoda, tá? Cômoda, um local, então o em aí, vocês já sabem que dá a ideia de situação no espaço. Número 6. Ok? Fica assim a nossa quarta. E a gente vai para a quinta, que deve ter sido super fácil para vocês responderem a quinta, porque eu dei dica no final da aula de hoje sobre o sob, o sobre, o após e o antes. Beleza? Olha só, o copo aqui, ele tá em cima da mesa, né? Eu falei que quando algo está em cima, eu falo que está sobre. Se o copo, ele tivesse aqui embaixo da mesa, aí eu usaria sob. Então, a primeira resposta certa é a letra B. O copo está sobre a mesa. A festa vai ser às 20 horas. 20 horas é depois de 17, ou seja, a festa vai ser depois da cerimônia. Quando eu tô falando de depois, eu uso após. Então, a festa será após o casamento. A quinta questão tem a letra B e C como corretas. Tá bom, meus amores? Essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. E, mais uma vez, trazido e guardado conhecimento sobre a nossa língua, para vocês se expressarem melhor, falarem melhor, escreverem melhor. Beijão!